Vamos aqui para mais um vídeo do canal Era Palestras e Cursos, derivadas parciais. Tem muitos vídeos de derivadas parciais. As aplicações de derivadas parciais está aí, por exemplo, em aplicação de função Hessiano para calcular máximos e mínimos, ponto de Cella, né? Os pontos de máximos e mínimos, ponto de Cella, resolução de vários problemas aplicando multiplicador de Lagrange, aí campos escalares, campos vetoriais, aí o pessoal da engenharia, principalmente o pessoal da engenharia. E aí este vídeo, né, a gente vai calcular a derivada parcial só de primeira ordem, usando este símbolo aqui, é o fx aqui embaixo, o fy aqui embaixo, tá vendo o y? A gente vai usar a definição. Vocês já trabalharam, existe aí, né? Derivadas por definição de função de uma variável, de duas também tem. Ok? Aqui a função z é igual a f de xy, que é um ponto, né, do eixo xy, e altura z, se for o caso de ponto máximo, ponto mínimo, nesta função. Eu chamei de z e o nome da função f de x, tanto faz um ou outro. Ok? Então vamos aqui, ó, derivar em x e derivar em y, aplicando esta situação aqui. Tá? Olha lá, limite para h tendendo a zero. Aí os autores colocam aqui ΔX, né? ΔY, no caso aqui, ΔX aqui, mas tanto faz. Eu prefiro colocar o hzinho, por quê? Porque é mais rápido para escrever. E aqui é o seguinte, ó, f de x mais h, onde tem x, copia o y, menos a função toda, ó, menos a função toda. Então, vamos lá. Vamos aqui aplicar esse negocinho aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar somente o símbolo, ó, o xzinho aqui embaixo, ok? Aqui embaixo. Eu não vou precisar copiar o ponto, não. Deixa o ponto para lá, menos, né, menos coisa para, né, para registrar, tá? Isso para h tendendo a zero, né? Mas já não pode aplicar aqui o h? Não, nem aqui, nem quando substituir aqui no início ainda. Então, a gente vai pegar aqui, ó, vai ficar, ó, duas vezes o valor de x, que o valor de x, no caso, é o x mais h. Ok? É exatamente assim. Tá certo? E aí eu fecho aqui, vou copiar o y, que no caso aqui é menos y ao quadrado, menos a própria função. Então, o y você copia. Vamos lembrar que quando você faz derivada de duas, né, de funções de duas ou mais variáveis, quando você está derivando em uma variável, a outra é constante. Então, copiou aqui. Menos quem? Menos toda a função. Ó, menos f de xy, ou seja, menos tudo isso. Então, vai ficar aqui. Claro que você já pode fazer direto. Você já tem um domínio? Então, faz direto. Eu vou fazer passo a passo, mas você pode fazer direto. Tudo isso aqui sobre h, ok? Então, eu vou ter f de x aqui, ó, esse x aqui embaixo é o símbolo que eu estou usando para derivar em x, aplicando o limite, claro. Então, vai ficar limite para h tendendo a zero. E aí, de novo, olha, não posso aplicar aqui o h tendendo a zero, não vai dar zero, mas aqui dá zero e não tem divisão por zero. A gente vai usar aqui de elementos aí da álgebra. Aqui, aplicar distributivo, vai ficar o quê? 2x, não é verdade? Ó, 2x, 2 vezes 1, 2 vezes 1h dá 2h, não é verdade? Isto, menos o y ao quadrado que está aqui, e aqui é trocar o sinal, né? Vai ficar menos 2x, não é isso? E menos com menos aqui vai dar mais y ao quadrado, perfeito? Então, aqui só trocou o sinal, ó, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Tudo isso aqui sobre h. Ok? Agora já pode aplicar o h tendendo a zero, já pode aplicar o limite. Não, não, continua o mesmo problema. Ó. Aqui dá zero, aqui também vai dar zero. Então, isso não pode ser feito. Então, vai ficar limite para h tendendo a zero. Perfeito? Agora sim, tem algumas coisas que a gente vai fazer. Então, por exemplo, eu tenho 2x aqui, que eu vou somar 2x negativo e vai zerar.
eu tenho menos y ao quadrado aqui, que eu vou somar y ao quadrado e vai zerar. E aí, o que vai sobrar ali em cima? Vai sobrar 2h sobre h. Agora sim, agora valeu, agora vai ser legal. Portanto, eu vou até escrever um portanto aqui. A derivada dessa função vai ser o quê? Agora eu posso aplicar limite. Não pode não. Primeiro, simplifique isso aqui, ficou 2, não ficou 2? Não ficou só o 2 aqui? E o limite de uma constante é o que? O limite de uma constante é a própria constante. Portanto, está aqui derivada essa função na variável x, sobrou somente a constante. Você nem precisou aplicar h tendendo a zero? Não, porque você simplificou aqui. Quando você simplificou, ficou a constante, e o limite de uma constante é a própria constante. Não vai inventar, não. Exatamente. Agora a gente vai para onde? Vai derivar essa mesma função, só que em y, e vai fazer o mesmo processo. Vamos de azul? Então, vai fazer o mesmo processo. Vai ficar assim, ó. Eu tenho agora que usar este símbolo, porque é o símbolo para derivar parcial em y. Esse é um dos símbolos. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Vai aplicar o limite para h tendendo a zero, naquela situação toda. Substituindo onde tem y na função, vai substituir por y mais h, e o x vai ser constante, além da própria constante. Então, aqui vai acontecer o quê? Vai ficar 2x menos, aí no lugar do y ao quadrado, a gente vai substituir por y mais h ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque o y está ao quadrado. Então, no lugar de y, eu substituí por y mais h. Só que o y está ao quadrado. Menos quem? A própria função. Quem é a função? 2x menos y ao quadrado. Porque é menos a própria função. F de xy é isso aqui. Então, é menos isso, né? Tudo isso aqui sobre quem? Sobre h. Então, vamos. Agora eu posso aplicar o h tendendo a zero? Não, porque aqui dá zero. Não pode. Então, eu tenho que usar simplificação algébrica, como nós usamos até agora. Por isso que a gente aprendeu simplificação algébrica, não é isso? Entendi. Então, vai ficar h tendendo a zero. Aqui vai ficar 2x. E o que acontece? Isso aqui é um produto notável. A gente vai resolver esse produto notável e vai multiplicar por menos 1. Então, vai ficar y ao quadrado multiplicado por menos 1 aqui fora, vai ficar menos y ao quadrado. Aí vai ficar 2 vezes y, 2y, vezes h, 2h. Com menos de fora, menos 2yh. E h ao quadrado. H ao quadrado, com esse y de fora, vai ficar h ao quadrado. Certo? Menos a própria função. Então, vai ficar quem? Menos 2x, fica aqui, distributivo, vai ficar menos com menos dá mais, aqui, vai ficar mais y ao quadrado. Tudo isso aqui sobre h. Certo? Então, vamos lá, nós estamos fazendo passo a passo, o que tem que ser feito mesmo. Bom, agora acontece o quê? Eu vou usar algumas simplificações. Então, por exemplo, olha lá, cancelar esse 2x com esse 2x, que vai dar zero, né? Esse menos y ao quadrado com mais y ao quadrado, sobrou isso aqui, ó. Então, aqui vai ficar, ela não pode aplicar limite ainda? Não, porque continua o zero aqui embaixo. Então, vai ficar limite para h tendendo a zero. E aqui, o que sobrou de tudo isso? Lá em cima, sobrou aqui h nessa parcela e tem h aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá em cima o h em evidência, para eu simplificar com este. Mas já podia simplificar e copiar? Sim, pode. O que eu vou fazer depois, você já podia fazer direto, mas é você.
Então, quando eu dividir menos 2YH por H, vai ficar o quê? Menos 2Y, concorda? Porque o H com H simplificou. Mais H ao quadrado por H, que é 1, né? 1H vai ficar quem? H. Perfeito? Fator comum em evidência, né? Ó, H vezes H é H ao quadrado. E isso aqui sobre quem? Sobre H. Ah, era agora eu já posso, né? Eu já posso aplicar limite já? Não, não pode aplicar limite ainda, tá? Agora você vai fazer o quê? Simplificar isso aqui, ó. Vamos colocar um amarelo, esse é amarelo. Olha lá, eu simplifico isso aqui com isso aqui. O que você pode fazer é o seguinte, agora você pode, ó, você simplificou. Agora você vai aplicar o limite para h tendendo a zero, ó. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Aí eu coloco zero aqui, estou dizendo que eu simplifiquei e apliquei limite para h tendendo a zero aqui, ó. Aqui. Então, deu zero, porque h tende a zero, isso aqui tende a zero. Vamos lembrar que é zero pela direita e pela esquerda, mas é tão ínfimo essa diferença pela direita e pela esquerda, de zero, que a gente afirma que isso aqui vai dar zero. Ok? E aí, finalmente, o resultado disso ficou quem? Este valorzinho aqui, ó, menos 2y. Portanto, está aqui, né, a nossa derivada parcial, que é de primeira ordem, aplicando o limite, que é a definição, em y. Ok? Então, tá, fica um raciocínio legal, né? Não fica, não? É para você, era. Então, deixa aí comentários. Compartilhe com os amigos, são centenas de vídeos da matemática básica superior, como é o caso da superior aqui. Se inscreva no meu canal, likes, aquele negócio tudo lá. Sucesso!